No início do século XIX, as máquinas a vapor explodiam com muita frequência, em função da precária tecnologia metalúrgica das caldeiras, que se rompiam quando submetidas a alta pressão. Daí, os irmãos Stihl procuraram conceber um mecanismo mais seguro, conhecido como motor de ar quente, por utilizar os gases atmosféricos como fluido de trabalho. Robert Stihl desenvolveu o motor original em 1816, e esse tipo de motor é caracterizado pela sua capacidade de gerar movimento através do aproveitamento do comportamento termodinâmico de um gás submetido a uma oscilação térmica periódica. Este tipo de motor funciona como um ciclo termodinâmico composto de 4 fases e executado em 2 tempos do pistão: compressão isotérmica, aquecimento isocórico, expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Este é o ciclo idealizado, válido para gases perfeitos, que diverge do ciclo real medido por instrumentos. Um vasto número desses motores foram construídos e demonstrados, obtendo-se uma boa performance com uma pequena quantidade de energia de saída. Eventualmente, outros tipos de motores substituíram o motor de Stihl. Entretanto, em alguns lugares do mundo, o uso limitado do motor continuou, primariamente para bombear água. Recentemente, o interesse pelo motor de Stihl ressurgiu, e o trabalho de desenvolvimento, conduzido principalmente na Europa, é direcionado para a eliminação das dificuldades de operação que restringem o uso extensivo do motor. Pode ser alimentado por qualquer tipo de fonte de calor, o que inclui a queima dos mais variados combustíveis: gás natural, óleo combustível, biomassa, diesel, gasolina, álcool, entre outros. Mas também há a possibilidade do aproveitamento do calor proveniente de fontes de energia limpa, como a luz solar ou a energia geotérmica. Apresenta uma operação silenciosa devido ao fato de não possuir válvulas nem muitos elementos móveis. O nível de ruído e vibração é baixíssimo, o que torna uma ótima opção para a produção de energia em embarcações navais durante a noite. Outra vantagem é o baixo desgaste interno e consumo de lubrificantes. Os produtos da combustão não entram em contato direto com as partes móveis do motor e, por conseguinte, não há contaminação do lubrificante. Nos motores Stihl, ao contrário dos motores de combustão interna, as temperaturas são menores e as paredes do motor podem ser refrigeradas, o que permite inclusive o uso da água como lubrificante no lugar dos óleos. Eficiência global em torno de 40%, o que torna o motor Stihl competitivo com outras tecnologias. Pode ser empregado também na produção de eletricidade em locais onde há boa incidência solar, com a construção de parques repletos de estruturas parabólicas ou mesmo em pequenas instalações residenciais, visando o consumo próprio. O motor transforma o calor do sol em energia mecânica, acionando um gerador para a produção de eletricidade. Deste modo, complementa a produção de energia justamente no período quente do dia, que é o período de grande consumo, devido ao aumento do uso de aparelhos de ar-condicionado. O sistema de vedação é um ponto crucial para o bom funcionamento do motor, e por isso ele se torna uma desvantagem, pois o sistema deve ser vedado 100%. Com qualquer tipo de vazamentos, temos a diminuição da pressão e o motor não funciona. Com o vazamento do fluido de trabalho, particularmente quando se empregam gases inertes e leves, como o hélio e o hidrogênio, temos uma dificuldade de confinamento e, por isso, uma grande possibilidade de escapamento para o exterior. Outra desvantagem importante é o alto custo do motor. No nosso caso, devido ser uma experiência, esse alto custo não foi aplicado,
Mas quando são fabricados altos motores, o motor Stirling se torna mais caro do que, por exemplo, um motor diesel da mesma potência. Esta diferença de preço provém da fabricação e da produção dos seus elementos, que, apesar de serem simples, tendem a ser materiais específicos. Devido à proposta da regata, procuramos um material que fosse maleável e impermeável. Encontramos uma chaminé de gás natural feita por um metal maleável que nos ajudou a customizar o barco da forma que desejássemos. Fizemos de uma forma arredondada e fechamos as laterais para que não houvesse entrada de água. E na parte de baixo, fizemos um patilhão do mesmo material para evitar a deriva do barco devido à corrente do vento e água, e para fornecer a estabilidade do barco e, consequentemente, ele não capotar. Além disso, colocamos na parte traseira uma hélice para que o barco tenha propulsão na hora que o motor estiver funcionando e, com isso, ajudar no deslocamento do barco. Estilingue existentes, o motor escolhido pela gente foi esse aqui, que no caso é do tipo Gama. Nós escolhemos ele devido à alta eficiência e também pela simplicidade dos materiais. Como vocês podem ver, nós usamos CDs, latas de cerveja, então são materiais bem simples e fáceis de encontrar. Bom, a nossa fonte de calor, que no caso nós utilizamos, foi o etanol. Através aqui, ele foi queimado aqui nessa lamparina, que está conectada através, nós colamos aqui com Durepox no barco. Bom, o motor estilingue do tipo Gama tem como configuração duas latas. Essa da parte de baixo é a parte quente. Tem um pistão de deslocamento que faz a movimentação do fluido de trabalho. No caso da gente, o gás oxigênio. Ele faz o deslocamento do fluido entre a extremidade quente e fria, suspenso por um pistão feito de lã de aço, que está aqui no interior dessa lata de baixo. Esse tipo de pistão associado ao outro pistão, que no caso esse aqui, é o pistão de trabalho. Ele é responsável pela compressão e pela expansão do gás. Esse tipo de pistão de trabalho e o pistão de deslocamento encontram-se ligados pelo mesmo volante. Aqui vocês podem ver, é o girabrequim. O gás comprimido desse pistão é aquecido devido à chama que entra em contato com a lata aqui nessa parte de baixo. Então, ao aquecer o gás, o pistão ele se move para cima, fazendo o quê? Com que esse virabrequim aqui mexa dessa forma, faça esse movimento. O ar que entra aqui também, que é movido pelo pistão, ele entra e faz o quê? Que esse balão infle. O que acontece também outro movimento nessa parte aqui do pistão. Esse movimento resulta em quê? Na geração de trabalho desse motor. Esse motor, ele gera o trabalho que no caso da gente, a gente transferiu esse movimento de rotação para essa polia, que ao girar, ela movimenta o eixo ligado à hélice, fazendo com que o nosso barco se movimente na água. Essa transferência de trabalho, ela é feita por essa correia aqui, que no caso a gente usou o quê? Uma liga de dinheiro. A gente coloca aqui, nessa parte aqui, e liga essa parte do CD. Nesse movimento, desse eixo e desse eixo, a esse movimento aqui da hélice. No nosso caso, tivemos um pequeno erro de ângulo. Ao instalarmos o gerador de chama, o ângulo não foi correto. E com isso, o motor ficou meio que virado para esse lado de cá. E fazendo com que não tivéssemos um bom desenvolvimento do nosso motor. E assim, não houve um bom repasse do trabalho do motor para a polia conectada ao eixo da hélice. Assim, não obtivemos o sucesso do nosso deslocamento. Era necessário que o CD utilizado no nosso motor ficasse alinhado com a polia. E assim, o sucesso seria garantido. Apesar do motor estar funcionando, como será mostrado no final do vídeo, não foi possível realizar a nova adequação a tempo, mas já verificamos
o que é necessário para o sucesso do nosso projeto. Outro erro encontrado no nosso projeto foram os vazamentos. Esse tipo de motor não pode ter nenhum tipo de vazamento. Por quê? Com o vazamento, não temos uma boa compressão e nem expansão do ar contido nessa parte aqui do nosso motor. O que acontece quando a gente não tem uma boa compressão e uma boa expansão? Não temos esse movimento do virabrequim. Por quê? O ar está escapando, não temos essa pressão. O motor, então, consequentemente, não funciona. Para sanar esse problema, a gente botou o quê? Durepox aqui, aqui e trocamos a bola também, que estava furada, fazendo com que nosso motor funcione 100%. Este tipo de motor é caracterizado pela sua capacidade de gerar movimento através do aproveitamento do comportamento termodinâmico de um gás submetido a uma oscilação térmica periódica. Este tipo de motor funciona com um ciclo termodinâmico composto por 4 fases e executado em 2 tempos do pistão: a compressão isotérmica, onde a temperatura é constante; aquecimento isocórico, onde o volume é constante; expansão isotérmica e arrefecimento isocórico. Este é o ciclo idealizado, válido para gases perfeitos, que diverge do ciclo real medido por instrumentos. Não obstante, encontra-se muito próximo do chamado ciclo de Carnot, que estabelece o limite teórico máximo do rendimento das máquinas térmicas. Na etapa de 1 para 2, temos uma compressão isotérmica, onde a temperatura é constante. O trabalho é integral de nRT sobre V e o calor é menos o trabalho. Temos o ΔU igual a 0 e o ΔH igual a 0 também. A entropia, nesse caso, é integral de dQ sobre T. Já na etapa de 2 a 3, temos uma expansão isométrica. Neste caso, sabemos que a variação do volume é igual a 0. No cálculo do trabalho, este será igual a 0 também, pois na equação menos PdV, temos que o dV será igual a 0 devido ao volume ser constante. No cálculo da energia interna, fazemos esta igual ao calor, já que esta na equação será igual à energia interna. Para este cálculo, fazemos a integral de CV dt, variando a temperatura de T2 a T3, chegando assim numa conclusão de que o resultado é menos 49.182,5 joules. Para o cálculo da entalpia, fazemos que o calor é somado ao volume multiplicado pela variação de pressão. Como o volume é constante, só aplicamos os valores na equação. Para o cálculo da entropia, aplicamos na fórmula da integral de CV dt sobre T. Neste caso, será CV vezes o ln da razão entre essas duas temperaturas, que no nosso caso é 298 kelvins e 673. Concluímos então que a variação de entropia é menos 106,84 joules por Kelvin. Durante a etapa 1 e 2, a etapa de 3 a 4 entra completamente, mas a única diferença é que nesse caso temos uma extensão. O trabalho é integral de PdV, que resulta no valor de menos 35,88. O
o que nos diz que o valor está correto, pois ele gera o valor da primeira etapa de 1 a 2. Já no plano, que depende da temperatura. Bem, na etapa de 4 a 1, também temos uma compressão isométrica, assim como na etapa de 2 a 3. O trabalho também é zero, como vimos na explicação da outra etapa isométrica, pois a variação do volume é zero, pois este é constante. No cálculo da energia interna, procedemos da mesma forma, porém, chegamos à conclusão no final que obtemos o mesmo valor da outra etapa, também isométrica, porém positivo. Sabemos então que a soma dos dois dá igual a zero. Para o cálculo da entalpia, nós procedemos também da mesma forma que da etapa de 2 a 3, fornecendo assim, para o nosso cálculo, um valor contrário ao encontrado na etapa anterior, pois este também é positivo. Na entropia, calculamos também pela integral de CV dt sobre T, de T4 a T1, pois nesta etapa fecha-se o ciclo. Concluímos então que esta é igual a 106,84 Joule por Kelvin.